Deixar aqui. Pessoas. Bom, para quem chegou depois, eu vou ter que botar os slides de novo. Eu estava falando que a gente tentou, eu, a Larissa, a gente não consegue entender o que está acontecendo aqui, que não consegue transmitir, né? Compartilhar, mas aí a gente vai indo com... A gente vai chegar lá, gente, pode deixar. Bom, mas vamos lá. Hoje, dando continuidade aqui ao que a gente tem conversado, eu falei que semana passada a gente falou sobre começar uma nova jornada, né? Seguir, começar e permanecer. Né? Tem uma passagem na Bíblia que fala que melhor é o fim de todas as coisas do que o início. Né? Muitas vezes isso para qualquer coisa, né? A gente às vezes começa tão animadas com uma... Ótimo dia, irmã, bom dia, Patrícia. A gente começa animada com um novo projeto, e daqui a pouco a gente para. E a nossa vida é uma maratona. Não, eu falei isso, não é uma corrida de 50 metros que em poucos segundos, bom dia, Deda, que em poucos segundos acaba. É uma maratona, então a gente tem que começar e prosseguir adiante nessa caminhada. Seguir esse propósito que Deus colocou diante da nossa vida, olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé. Então, nesse caminhar hoje, a gente vai estar falando um pouquinho sobre a Bíblia. A Bíblia, o livro, a palavra de Deus. E é interessante que a gente viu, tanto para quem chegou depois, ou quem já estava, que a base da nossa fé, isso não é uma heresia, não é a Bíblia, o livro, Bíblia, mas é um acontecimento, que foi a ressurreição de Jesus. Só que isso às vezes se confunde, porque mas eu conhecia eu conhecia Jesus através da Bíblia. Sim, ela vem a ser o nosso fundamento de vida cristã. E a gente vai ver isso porque ela é a palavra de Deus. Mas só que antes, né, só para a gente relembrar, antes de existir o livro, né, tinha que ter teve que acontecer teve que existir esse acontecimento. Senão, o próprio apóstolo Paulo falou, a nossa fé seria vã. E porque tudo que vem, toda a obra de Jesus, tudo que ele fez, toda a igreja, tudo veio a partir desse acontecimento. Então, na verdade, Bíblia, o livro, Bíblia, aqui, a Bíblia, o significado são livros. É uma coletânea de livros que foram compilados, fica embaçado, né? Em um único volume. Então, a primeira coisa que a gente tem que gravar, a Bíblia é a palavra de Deus. Ela não tem a palavra de Deus. Tipo, que livro você está lendo? Eu estou lendo um livro sobre culinária. É mesmo? Olha só, e ali contém várias receitas. Tem receitas de doces, tem receitas de salgados, tem receita de petiscos. Ela contém várias receitas, desde as mais fáceis às mais elaboradas. Não, ela não é um livro que contém as palavras que Deus falou. Não, ela é a palavra de Deus. Né? E a Bíblia, e eu escrevi aqui, isso tudo está no slide, tá, gente? Eu estou com eles aqui para eu me guiar. Ela é o meu manual de vida. Ela é o nosso manual. Eu gosto de o pastor Luciano Subirá, para quem conhece, ele fala justamente isso, que a Bíblia é o manual, ele fala que é o manual do fabricante. Por quê? Né? Porque Deus que nos criou, ele é o criador. Então, que a Bíblia é o manual do fabricante, para que tudo funcione corretamente. Vocês já viram? A gente, quando compra um eletrodoméstico, quando compra algum... seja uma geladeira, um fogão, ou seja lá o que for, ele vem com manual. E se a gente não olhar aquilo, e às vezes a gente não gosta de olhar, a gente vai ligando, pelo menos brasileiro tem essa fama de não ler o manual.
E a gente sai montando ou sai mexendo, descobrindo no acerto e erro. E quantas vezes a gente faz isso com a nossa vida? A gente não pega o manual de instruções do fabricante, como diz o pastor Luciano Subirá, e a gente vai vivendo a vida no acerto e erro. Quebrei a cara aqui. E não era assim. Aí vou de novo. Agora eu acertei. Era esse botão mesmo que eu tinha que apertar. E não há necessidade disso. Claro que não significa que mesmo a gente lendo tudo, a gente não vai eventualmente fazer escolhas erradas. Isso pode acontecer. Só que não por conta da Bíblia, mas por conta nossa, por não ter prestado muita atenção. Porque ela é a luz para o nosso caminho, ela é lâmpada para os nossos pés. Eu já falei isso para vocês. Só para quem não estava aqui, naquele contexto em que foi escrito, não existia luz, como eu fui ali. Peraí que eu vou acender a luz aqui para clarear o quarto. Não, a gente tinha que usar uma tocha ou uma lamparina. Eu me lembro que eu peguei o mouse, botei aqui assim pertinho para poder iluminar aquele 1, 2, 3 passos que estavam ali na minha frente. Então, eu tinha que pegar aquilo e manter bem juntinho de mim para eu poder estar ali no meu campo de visão e estar enxergando. E é isso que o salmista nos fala, olha, ela é lâmpada para os nossos pés, ela é luz para o nosso caminho, deixa ela aqui bem pertinho de você, perto do teu coração, perto dos teus olhos. Ai, cadê aqui o negócio? Alguém quer entrar aqui? Ela está aqui bem perto. Entrou? A pessoa entrou? Entrou. Porque para eu não pecar, para eu não errar. Aqui, agora foi. Para eu não errar. Então, olha, a Bíblia não é um livro como outro qualquer, porque ela é a própria palavra de Deus. E justamente por ser a própria palavra de Deus, ela é capaz de gerar vida e produzir resultados sobrenaturais. Gente, tem muita gente que fala, mas eu leio a Bíblia e não acontece nada. Eu já ouvi pessoas, e tinha até ele é um repórter, apresentador, né, comediante, em que ele falava que ele era teólogo e que ele já tinha lido a Bíblia, na época que eu ouvi isso, ele já faleceu, 6 vezes. Eu já li a Bíblia 6 vezes. E a vida não tinha mudado. Por quê? Porque ela tem que ser lida com fé, que ter uma revelação do Espírito Santo, porque senão ela é apenas um livro de histórias, e se eu leio ela como um livro de histórias, isso não vai produzir mudança na minha vida. Agora, quando eu deixo o Espírito Santo falar o meu coração, quando eu leio em fé, crendo que ela é a palavra de Deus, que ela não é como uma pessoa que eu conheci, em que, graças a Deus, depois mudou esse pensamento, já no final da vida, mas falava, é um livro de histórias, é um livro da carochinha, é um livro de histórias. Não produzia mudanças. Por quê? Porque não lia com fé. Mas quando permitiu que o Espírito Santo alcançasse seu coração, houve um entendimento e produziu mudança, produziu salvação. Então, aí a gente vai, mas espera aí, Lília, quem escreveu a Bíblia? E está aqui, olha, a Bíblia é um livro escrito sobrenaturalmente. E olha o que diz, e a gente vou estar explicando isso para vocês. Olha o que diz lá 2 Timóteo 3, que, se vocês quiserem anotar, apesar de que eu vou colocar isso ali para vocês, versículos 16 e 17, eu vou ler naquela versão que eu gosto, aquela que explica, versão amplificada. 2 Timóteo 3, 16 e 17. Olha o que fala. Toda a escritura é inspirada por Deus. Ou seja, ela é dada por inspiração divina e proveitosa para a instrução, para a convicção, para trazer a convicção de quê? Do pecado, para a correção de quê? Correção do erro e restauração para a obediência.
para a educação na justiça. O que significa isso? Para ensinar, para nós aprendermos a viver em conformidade com a vontade de Deus, tanto em público como no particular, comportando-se honrosamente, com integridade pessoal e coragem moral, para que o homem de Deus seja completo e suficiente, equipado e perfeitamente equipado para toda boa obra. Então, olha só, ela serve ela é inspirada por Deus, ou seja, ela é dada por inspiração divina, ela é proveitosa para a instrução e a convicção do pecado, de que eu preciso de um Salvador, de que eu tenho uma natureza, no caso, nós tínhamos, né? Nós já nascemos de novo, uma natureza pecaminosa, que eu precisava de um Salvador, porque eu não conseguiria sair dessa condição por conta própria, para a correção do erro, ou seja, peraí, não é assim, eu errei o alvo. Essa não é a direção que Deus tem para mim. E levar aquela pessoa à obediência, levar aquela pessoa, bom dia, Geórgia, levar aquela pessoa ao entendimento do que a palavra diz. Né? E ela é proveitosa para a educação na justiça. Ou seja, o que significa isso? Bom, ela é proveitosa para eu aprender a viver em conformidade com a palavra de Deus. E isso não vai ser mal para mim. Isso não vai me fazer, vamos botar aqui no nosso universo, porque somos só mulheres aqui, isso não vai me fazer ser uma mulher boba, uma mulher que não está antenada com tudo que está acontecendo. Não, ela vai me ajudar a viver em conformidade com a vontade de Deus, tanto em público como no particular. A minha vida, ela tem um poder para me transformar de tal forma que o que eu sou lá na igreja, o que eu sou lá no trabalho, o que eu sou em público, eu também sou no particular. Eu não minto em público, mas eu também não minto no particular. Eu não faço coisas escondidas, assim, no público, vamos dizer assim, não, eu vou esconder do público. Não, mas eu também não faço errado no particular. Eu tenho uma vida reta diante de Deus, uma vida em que eu estou indo, e quando eu errei, meu pai, errei, porque na hora o Espírito Santo toca, eu corro para essa palavra, porque ela tem poder para gerar vida em mim, e fala, Lília, olha, não era isso, não, mas vamos lá, eu estou aqui, eu sou o Espírito Santo, eu estou aqui para te ajudar a ajustar essa rota, e vamos lá, e continuo olhando firmemente para o autor e consumador da sua fé. Então, ela é esse livro escrito sobrenaturalmente. Agora, olha só que interessante, antes da gente dar continuidade a esse outro versículo de 2 Pedro 1:20. 2 Pedro 1:20. Acima de tudo, saibam que nenhuma profecia da Escritura ou da palavra de Deus jamais foi inventada pelo próprio profeta. Não foi alguém, olha aqui, tive uma ideia, gostei dessa ideia que eu tive, eu vou escrever isso aqui, porque eu acho que isso aqui vai ser bom, estou achando que isso aqui vai ser legal para as pessoas, eu vou escrever. Não, ela jamais foi inventada pelo próprio profeta, porque jamais uma profecia veio da vontade humana. Olha, preste atenção nisso aqui. Foi o Espírito Santo quem lhes concedeu mensagens verdadeiras da parte de Deus. Isso é um versículo, 2 Pedro 1:20. Dizendo que ela não foi escrita pelo bel prazer da mente de nenhum homem, mas ela foi escrita inspirada pelo Espírito Santo. E é isso que a gente precisa entender. Ela não foi, gente, não foi assim uma coisa sobrenatural no sentido de um anjo, foi o anjo que escreveu. Não, aliás, só um parênteses, existem seitas que tem uma seita, né? Não vou ficar citando o nome aqui, que isso vai ficar na internet, mas que ela que ela se deu origem porque o pastor, né, lá desse local, falou o seguinte, espera aí, olha, eu tive um sonho que de noite chegou
um anjo e que falou para mim e disse, olha, escreve isso aqui para poder complementar a Bíblia, escreve isso. Não é isso, não foi isso. Não foi um anjo que escreveu, ela não veio assim num passe de mágica, ela foi escrita por homens, e a gente vai ver isso daqui a pouco, homens, né? Ou pessoas, carne e osso, só que pessoas que foram inspiradas pelo Espírito Santo. A gente vai ler isso aqui daqui a pouco, né, de como Deus fez isso. Ela não foi psicografada, como existe uma outra religião em que fala que pessoas que já morreram mandam cartas para que outros escrevam. Não, não é isso. Ela foi inspirada e o próprio Espírito Santo soprou na mente, no espírito desses homens, para que eles escrevessem. Para que eles escrevessem. E então, olha só, gente, a gente vai chegar lá. A Bíblia, ela é composta por 66 livros, né? E a gente vai ver, dividida aqui hoje para a gente, para entendimento, em duas partes, né? Que a gente chama do Antigo Testamento e do Novo Testamento. Então, ela foi escrita, ela é composta por 66 livros, escritos em um período de 1.500 anos. Não foi tudo assim, peraí, vou sentar aqui agora. Vou sentar agora aqui, vou sentar aqui agora e vou começar a escrever, rapidinho eu terminei. Não, 1.500 anos se levou para compilar todos esses livros. Por 40 escritores, vindos de várias condições e níveis de vida e de variados graus de cultura. Gente, olha só. Peraí, gente, como assim? 1.500 anos, 66 livros, num período de 1.500 anos, escritos por 40 homens diferentes, de idades diferentes, de níveis de vida e de cultura completamente diferentes. Agora, o mais extraordinário, apesar de tudo para dar errado, vamos dizer assim, porque 1.500 anos, 40 pessoas diferentes de diversas idades, condições de vida, de cultura, e não há nenhuma contradição entre elas. Há, muito pelo contrário, em todas as suas páginas há uma perfeita concordância. Olha só, gente, isso é sobrenatural. Se a gente brincar aqui agora, às vezes eu falo isso, de um telefone sem fio, eu começar a falar aqui com vocês, quando chegar lá, eu vou falar que eu vou citar o nome, porque é o nome que está exatamente diagonal lá no outro extremo, onde eu estou com vocês. Eu estou vendo a Laís está exatamente aqui na minha tela, lá no outro extremo, na minha diagonal. Então, vamos supor, vamos brincar de telefone sem fio, e eu começo a falar aqui algo para vocês, e vai passando ali pela Renata, pela Danusa, pela Deda, pela Patrícia, vai passando por cada uma até chegar na Laís, corre um sério risco de quando chegar ali na Laís, e eu falar, Laís, o que eu falei? E ela me falar uma frase completamente diferente. Eu adorava essa brincadeira quando eu era criança, início de adolescência, naquela época a gente brincava disso, né? E a gente se divertia. E saíam as coisas mais engraçadas. Por quê? Um não entendeu direito, uma não entendeu direito, aí passou para outra, e às vezes saía distorcido. Então, gente, vamos trazer essa brincadeira do telefone sem fio? Vamos trazer aqui para a palavra, para a Bíblia. Como que em 1.500 anos, 40 homens, em culturas, idades, né, estilos de vida completamente diferentes, e não há nenhuma contradição. A própria Bíblia explica a Bíblia. A própria Bíblia interpreta ela mesma. Gente, isso é algo sobrenatural. Olha aqui essa frase. Deus soprou por sua inspiração, ou seja, uma inspiração, o próprio Deus, através do Espírito Santo, seus pensamentos, ou seja, os pensamentos de Deus,
nas mentes dos escritores, os quais expressaram exatamente esses mesmos pensamentos nos livros bíblicos. Esta força de inspiração impediu que os escritores errassem, porque humanamente não tem explicação lógica para que eles pudessem escrever somente inspirados pelo Espírito Santo. Por isso, a Bíblia tem uma outra Bíblia, que é a Bíblia Católica, que ela tem alguns outros livros que não estão na nossa Bíblia. Por quê? Porque são livros que, através dos concílios, através de estudos, são considerados apócrifos. O que significa isso? São livros que têm, sim, o seu valor histórico, mas que não se percebe, não se reconhece que foram livros inspirados pelo Espírito Santo. Então, por isso, eles não têm na Bíblia, que é a grande maioria de todas as versões que tem. E aí, ela foi inspirada, viu que ela não foi psicografada? Alguém, olha, veio aqui, alguém morreu e apareceu, veio um anjo. Não, ela foi inspirada. Aqueles homens perceberam. Sabe quando a gente fala que, olha, o Espírito Santo, ele fala no teu coração, ele traz aquela inspiração. É isso, elas foram inspiradas. E é algo tão sobrenatural que não houve erro. Eles escreveram assim, sem ter contradição. Tem um vídeo que eu vi na internet, eu vou ver se eu encontro, se eu encontrar, eu vou botar lá no Nova Mulher JPA. Eu vi uma vez que mostra justamente essa questão da não contradição da Bíblia, e assim, eles forma tipo, entre aspas, não é arco-íris, né? Mas é como se fossem feixes de luz, que nesse vídeo vai mostrando assim as confirmações das passagens bíblicas. Gente, é uma coisa linda e muito interessante. Eu vou ver se eu acho, eu não me lembro se eu salvei, se eu achar, eu vou colocar para vocês. Então, gente, espera aí. Eu paro e vejo aqui, peraí, esse livro, ele, com tudo isso, não há contradição, é a palavra de Deus, então, peraí. É importante eu dar uma olhada nisso. É importante eu examinar. Então, eu queria perguntar para vocês, por que eu devemos examinar a palavra de Deus? Por que nós devemos examinar a Bíblia? Porque isso tem que ter valor para a gente. E aqui tem uma resposta, olha, para compreender a vontade de Deus e conhecer os seus pensamentos a respeito da sua vida, da nossa vida, espiritual e temporal. Espiritual e temporal, essa nossa vida aqui. Peraí, gente, porque é importante, porque se eu já sei que ela é a palavra de Deus, e lá em Romanos 12:2, fala que a vontade de Deus, ela é boa, perfeita e agradável para minha vida, peraí. Então, faz todo sentido, tem toda a relevância eu desejar, eu tomar a decisão de examinar essa palavra para conhecer essa vontade de Deus que é boa, perfeita e agradável para a minha vida, para que eu possa viver e viver bem, tanto espiritualmente como aqui, na minha vida temporal, no meu dia a dia, na minha vida relacional, na minha vida emocional. Agora, é necessário que nós examinemos com fé. Senão, vai ser o que eu falei ainda há pouco, vai ser um livro de história. Eu vou ler, e eu vou só adiantar um pedacinho aqui, eu vou estar lendo lá que Moisés foi, estendeu a vara, e inspirado, né, dirigido por Deus, e o Mar Vermelho se abriu, e eu vou contar essa historinha para os meus filhos, e pronto, foi uma história fictícia, né, entre aspas, de alguém que abriu um mar. Agora, quando eu leio com fé, e a gente vai chegar lá daqui a pouco, eu vou entender
que, na verdade, quando ele fez isso, e o Espírito Santo vai me revelar que quando ele estendeu aquela vara, aquele mar se abriu e aquele povo foi liberto de uma escravidão, né, de um local, né, que era o Egito. Eles eram escravos mesmo, escravos fisicamente falando, né, que tinham que cumprir ordens, não tinham salário, eram escravos. Todo mundo entende o que é ser um escravo realmente no natural, aqui no temporal. Eu vou entender pela fé que isso aponta para uma libertação espiritual na minha vida. Porque lá em 1 Pedro 2,9 fala que nós somos raça eleita, sacerdócio real, né, povo de propriedade exclusivos de Deus, né, a fim de, com o objetivo de proclamar as virtudes, as qualidades daquele, né, daquele Deus, de Jesus, que nos tirou da onde? Das trevas e nos trouxe para o reino da sua luz, que nos tirou de uma escravidão, tal como aquele povo lá, né, no Antigo Testamento, que estava assim, preso numa escravidão física, natural, temporal, mas nós também éramos escravas de uma natureza pecaminosa e fomos libertos e trazidas para o reino da sua luz, tal como aquele povo foi liberto de uma escravidão e foi levado para a terra prometida. Vocês estão entendendo? Vocês estão entendendo que se eu ler, eu citei esse exemplo do Mar Vermelho, se eu ler apenas como livro, olha só, e até se faz um desenho, faz uma ilustração, mas quando eu leio com fé, crendo que eu estou lendo, mesmo no Antigo Testamento, e a gente vai ver isso daqui a pouco, mas com as lentes do Novo Testamento, porque ele aponta tudo para o Novo Testamento. A Bíblia ela é completamente cristocêntrica. Tudo é sobre Jesus, o tempo todo é sobre Jesus, o tempo todo ela está ali para revelar Jesus. No Antigo Testamento ele estava ali o tempo todo, e ela estava apontando para aquele que viria na plenitude do tempo, e plenitude dos tempos significa o tempo perfeito, era a hora exata, não foi nem adiantado nem atrasado, tudo concorreu para que fosse o momento exato quando ele veio. Isso significa plenitude dos tempos. Então, quando eu entendo isso, eu vejo, gente, isso é para mudar a minha vida. Quando eu entendo que Moisés, nesse exemplo que eu estou citando, quando ele estava ali e ele abriu o Mar Vermelho, ele está e ele foi o que ele foi para aquele povo, gente? O salvador daquele povo, que salvou daquela escravidão para levá-los para uma terra prometida. Tudo bem, o povo não foi Moisés que fez o povo entrar por causa da desobediência, isso é outra coisa. Mas ele foi escolhido libertador. Isso aponta para Jesus, ele tipifica Jesus. Quem foi o nosso libertador? Quem nos libertou das trevas? Quem nos libertou de uma natureza pecaminosa? Vocês estão entendendo? Olha como isso muda a vida, como isso gera alegria. Eu falo com vocês aqui, isso vai gerando alegria no meu coração, porque há um tempo atrás, há anos atrás, eu estava presa, entre aspas, nesse Egito do pecado. Mas Jesus, como Salvador, veio e me resgatou. E resgatou a cada uma de nós aqui. Vocês estão entendendo? Então, ela tem que ser lida com fé, mas mais ainda do que isso. Mais do que apenas ler com fé, eu vou pegar isso e colocar em prática o que ela está apontando para mim. Porque senão, gente, você quer saber a verdade? O português, claro, não vai adiantar nada. Porque a nossa vida de fé, ontem eu falei rapidamente um pouquinho, quem não estava aqui no culto, eu vou botar lá no YouTube. A gente ontem teve o testemunho da Deda, tremendo, de poder de Deus. Depois eu fechei com uma palavra rápida, falando sobre fé. E eu me lembro que eu falei, não basta apenas ter fé por ter fé. Todo mundo tem fé, todo mundo acredita em alguma coisa. Tem que ter fé do tipo de Deus, em que eu creio no que essa palavra diz e me posiciono em cima do que ela fala. E aí sim eu vou ver resultados na minha vida.
porque eu vou estar demonstrando através das minhas ações, das minhas escolhas, do meu comportamento, que eu creio que verdadeiramente essa é a palavra de Deus e eu ando por ela e eu quero obedecê-la. Lá em Tiago fala, mostra-me a tua fé sem obras, que eu vou te mostrar a minha fé através das obras. Isso não está falando de salvação por obras, não, gente. De maneira alguma. Não existe salvação por obras. E cá entre nós, só um parênteses, sem querer ser indelicada com que isso vai para a internet, né, com ninguém, mas nem seria tão justo. Porque você imagina se eu estou lá, minha salvação é por obras, e eu vou fazer um monte de coisa. Estou fazendo um monte de coisa para abençoar outras pessoas, né? E está abençoando. E quando eu morri, e aí vem o meu destino eterno está selado, com uma eternidade com Deus ou uma eternidade sem Deus, e eu, não, é só pelas minhas obras. Olha o que eu fiz, olha o que eu fiz isso, eu fiz aquilo. E eu chego lá, e aí é uma brincadeira. Quantas obras você fez? Ah, eu fiz 5.304. Nossa, você fez muitas obras. Mas, desculpa, não vai dar. Para você entrar, passar uma eternidade com Deus, você teria que ter feito 5.305. Então, desculpa, você vai passar uma eternidade sem Deus. Vocês estão entendendo? Não é isso. Não é isso. Tudo depende desse Salvador que é Jesus. A gente precisava dele. Então, assim, não se fala de uma fé, de uma salvação por obras, mas está falando do quê? Está falando de que mostra-me a tua fé sem obras, que eu te mostrarei a minha fé através das minhas obras. Eu mostrarei em quem eu creio. Eu mostrarei em quem eu tenho colocado a minha confiança através do que eu faço, inspirada pelo que essa palavra diz. Ou, em outras palavras, uma palavra que às vezes a gente não gosta, mas ela é crucial na nossa vida. Inspirada pela obediência ao que essa palavra diz. Então, terminando aqui essa frase, né, é necessário examinar a Bíblia com fé e moldar a sua vida segundo as suas regras, segundo as suas direções. Tudo bem, a gente ora no final. Segundo as suas direções. Jesus disse, eu sempre falo isso, eu sou o caminho. Se ele é o caminho, ele é a direção a ser seguida. Ele é Jesus, ele é a palavra que se fez carne, ele é o verbo vivo. João 1 fala isso, que no início era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus, e o verbo veio e desceu, e ele habitou entre nós. Ele é a palavra, ele é o caminho, então ele é a direção a ser seguida aqui. Então, é necessário essa fé. Olha só que interessante. Jesus cria, ele acreditava que as Escrituras foram inspiradas por Deus. Liga, mas Jesus era Deus. Sim, ele era Deus. Claro que ele era, é e sempre será. Mas guarda isso. Filipenses 2, a partir do versículo 5, fala isso. Quando ele esteve aqui entre nós, em carne e osso, ele abriu mão da sua glória, ou seja, ele abriu mão de agir como Deus, para estar aqui como um homem, cheio do Espírito Santo. Um homem dirigido pelo Espírito Santo. Sabe para quê? Também para mostrar para a gente que é possível, vamos trazer para o nosso universo, sermos mulheres dirigidas pelo Espírito Santo. É possível isso. E Romanos 8,14, numa versão, fala assim, aqueles que se deixam ser guiados por Deus, são filhos de Deus. Então, deixe-se ser guiado pelo Espírito. Então, Jesus cria que as Escrituras foram inspiradas por Deus, porque ele constantemente, ele citava o Antigo Testamento como sua autoridade. Tem uma passagem quando Jesus está falando, ele cita Isaías, né, que fala que ele viria para apregoar o ano aceitável do Senhor e abrir
abrir os olhos daqueles que estavam cegos, e ele vai falando, e no final ele fala assim, hoje se cumpriu essa palavra, que estava se referindo a ele mesmo, aquele que viria, e que seria o que abriria os olhos, que seria aquele que traria libertação dos cativos. E quando ele terminou de ler, ele fala, hoje se cumpriu. Por que se cumpriu? Porque ele estava ali, porque ele já tinha chegado. Então, olha só, o tempo todo ele citava, o tempo todo a palavra de Deus, lá no Antigo Testamento, ele apontava para Jesus. Então, olha só, vocês estudam cuidadosamente as Escrituras, porque creem, isso é um versículo, tá, gente? Está lá, ó, João 5, 39, ó, João 5, versículo 39 e versículos 46 e 47. Fiz uma compilação aqui. Olha só o que diz. Vocês estudam cuidadosamente as Escrituras porque creem que elas têm a vida eterna. E são as Escrituras que testemunham a meu respeito. Testemunham sobre mim, Jesus falando. Mas vocês se recusam a crer em Moisés. Olha só, ele estava falando para aquele povo em que não tinha ainda o Novo Testamento, gente. O que a gente chama de Novo Testamento só foi escrito, e a gente já viu isso em outros estudos anteriores, depois da morte e ressurreição de Jesus, aproximadamente 70 anos após eles começarem. Então, a palavra de Deus que eles tinham, né, que era chamada lei e os profetas, era o Antigo Testamento. Então, Jesus está falando isso, vocês se recusam a crer em Moisés. Moisés, ele escreveu a meu respeito. Né? Por quê? Se lembra que eu falei? Tudo vai apontando para Jesus. Por isso, e vocês se recusam a crer nele, por isso se recusam a crer em mim. E visto que não creem no que ele escreveu, não me admira também que não creem no que eu digo. Vocês estão entendendo? Olha Jesus mostrando essa ligação. Aquela lá, o Antigo Testamento, ele estava apontando para mim. Por isso nós hoje, crentes em Cristo, da nova aliança, nós temos que ler o Antigo Testamento com o olhar do Novo. E eu vou daqui a pouco citar um outro exemplo também, mas vamos continuar. A Bíblia é composta, já falei isso, por 66 livros. Né? E ela representa um só pensamento. Eu gosto muito de uma frase, não sei de quem é, que fala que a Bíblia ela é uma grande carta de amor de um pai apaixonado para os seus filhos. Ela representa um só pensamento, em virtude de ter sido escrita por um só autor. Não, Lília, peraí, mas você falou que foram 66 homens que escreveram. Sim, 66 homens, desculpa, 66 homens, desculpa, são 66 livros, 40 homens, sim, transcreveram através de uma inspiração, os pensamentos de uma só pessoa, de um só Deus, entenderam? Só ele inspirou, ele é o autor. 40 homens receberam uma inspiração e transcreveram isso, essa inspiração. Mas ele é o autor de todas as coisas. Então, olha só, isso aqui é uma divisão bem legal, essas duas frases que eu vou falar. Olha só, o Antigo Testamento é a primeira parte da Bíblia, né, para a gente, assim, escrita antes do nascimento de Jesus. Isso tudo está no slide, tá, gente? Eu vou botar lá. Ela contém 39 livros, que vai de Gênesis a Malaquias. Ou seja, Antigo Testamento, 39 livros, que ela foi escrita antes do nascimento de Jesus. E ela vai apontar para esse Messias que viria. Já o Novo Testamento, ela é a segunda parte da Bíblia e narra a vida de Jesus, a história da igreja primitiva e suas doutrinas. A segunda parte, o Novo Testamento, ele só vai ser escrito após a ressurreição de Jesus. Se lembra lá quando a gente falou do estudo sobre a ressurreição de Jesus? Se Jesus tivesse morrido e não tivesse ressuscitado, não teria Novo Testamento, o que a gente chama de Novo Testamento. Por quê? Porque tudo tinha se perdido com ele.
achei muito interessante quando o Bispo André, uma das séries que ele pregou, ele falou o seguinte, que normalmente, né, a gente vê várias religiões que são sempre pautadas em quê? Em homens que criaram homens assim eloquentes, que tinham uma influência, homens de influência, e que criaram pensamentos, doutrinas, e começaram a escrever, ou pediu alguém ali para escrever, vamos lá, vamos escrevendo, e foram escrevendo. Quando aqueles homens morreram, aquilo ficou ali. O Jesus foi diferente, não foi nada escrito enquanto ele estava em vida. As pessoas viam o que ele fazia, viam o que está escrito em Atos 10, 38, que ele andava fazendo bem a todos e curando todos os enfermos, todos os enfermos, os oprimidos, curando todos os oprimidos do diabo. Elas viam a multiplicação de pães e peixes, elas viram a transformação de água em vinho, elas viram, como eu falei, pessoas sendo curadas, elas viram mortos sendo ressuscitados, elas viram, não tinha nada escrito. Então, quando ele morreu, gente, para e pensa, por isso ficou todo mundo assim, perdido, com medo. Acabou tudo ali, não tinha nada escrito para dar continuidade. Então, se Jesus não tivesse ressuscitado, não teria o que a gente chama do Novo Testamento, não teria, poderia ter, de repente, alguém escrever, teve um homem que viveu do período tal ao período tal, ele morreu com 33 anos e meio, e ele fez isso, e ele foi preso, ele foi crucificado, ele foi morto, e ponto final. E entrar para os anais da história. Somente isso. Mas não teria esse livro que muda a nossa vida, que a gente conhece essa palavra. Então, só depois, por isso que o Novo Testamento, eu li para vocês, narra a vida de Jesus, e a partir daí, como nasceu a igreja, né? como ela vivia, como que foi essa igreja primitiva e as suas doutrinas. O Novo Testamento contém 27 livros, começando em Mateus e terminando em Apocalipse. Então, vamos lá, a gente não vai terminar hoje aqui não, né? E até é interessante, porque, de repente, semana que vem, se Deus quiser, eu tenho que conseguir botar esses slides. E aí, eu nem vou jogar os slides, então, ainda hoje, porque eu não vou conseguir terminar, e a gente, semana que vem, continua. Olha só, o que eu falei para vocês, olha, o Antigo Testamento, ele deve ser hoje interpretado à luz do Evangelho, ou seja, à luz da nova aliança, revelada no Novo Testamento. O nosso olhar a gente tem que procurar Jesus, sabe? Se lembra, teve uma época que estava muito na moda aquele Procurando Wally, era um livro que tinha um monte de desenhos pequenininho, e lá tinha aquele bonequinho Wally, ele estava ali no meio, era um bonequinho com uma roupa branca e vermelha, um chapéu, e naquela miscelânea de coisas ali você tinha que achar o Wally. E assim, a gente tem que ler o Antigo Testamento, não procurando, onde está o Wally? Era muito legal, ficou muito na moda, né? Procurando Jesus. Você quer ver um exemplo interessante? Só para a gente fechar, e aí eu fecho com isso aqui, por causa da hora. Se lembra lá, naquele episódio, quando Deus mandou Abraão sacrificar o seu filho, Isaque? Né? Estava lá, Abraão estava indo, vamos lá, Isaac, vamos lá fazer um sacrifício, estou falando aqui na minha linguagem, tá, gente? E Isaac estava indo, carregando lá a lenha para o holocausto, e eles estavam indo, e num certo momento, Isaac fala, olha só, eu estou vendo aqui a lenha, estou vendo o cutelo, estou vendo, está tudo aqui, está tudo preparado, mas cadê a oferta? Cadê aquilo que vai ser sacrificado? E Abraão chegou para ele e falou assim, Deus proverá para si mesmo o holocausto, a oferta. Né? Gente, e aí a gente continua, vai guardando isso. E eles foram lá, Abraão preparou tudo, quando ele ia imolar, né, sacrificar seu filho, Deus falou, para,
agora, né, eu vejo o seu coração, eu sei que você me obedece, vamos lá, para. E aí, se vocês forem ler lá o texto, Abraão olhou lá no alto, no meio de uns arbustos, tinha ali um cordeiro perfeito, sem mácula alguma. E estava ali, e Deus falou, pega aquele cordeiro e sacrifica. E ele foi lá, pegou e sacrificou, e ele voltou com Isaac. Se a gente lê, vai falar, a gente vai ler, se a gente lê apenas como um livro de história, a gente vai ler, vai julgar que pai é esse, e que não sei o quê, a gente ainda vai julgar e vai falar. Mas agora, esquece essa leitura só como um livro de histórias e vamos ler com o olhar do Novo Testamento. Olha só, era um pai que estava indo para oferecer quem? O seu filho único como oferta. Será que isso aí não aponta para alguma coisa? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho único, o seu Filho unigênito, para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Olha só apontando um pai que estava indo entregar o seu Filho único. Olha só quando Deus falou, para, não é para fazer, e ele olhou e viu aquele cordeiro e ia falado sobre Jesus. Eis aí aquele que tira eis aí o cordeiro que tira o pecado do mundo. Olha só, quem é o cordeiro perfeito? Quem foi que foi entregue sem abrir a boca, sem falar como ovelha muda para o matadouro, que se permitiu ser entregue como uma ovelha, como um sacrifício perfeito. E esses sacrifícios, né, quando se sacrificava, tinha que ser um cordeiro, sem mácula, sem nada, perfeito. Quem foi que foi essa oferta perfeita? Não foi Jesus? Olha só, olha o olhar, gente. Olha Abraão representando Deus, que estava entregando o seu filho único. Olha o cordeiro, né, que estava ali, olha, aquele cordeiro que foi o sacrifício perfeito, que foi Jesus. Olha só, olha como a gente vai enxergando Jesus ali, lá no Antigo Testamento. Mais um exemplo, né, que eu dei, além daquele do Mar Vermelho. Então, a gente fecha aqui hoje esse primeiro momento falando sobre a Bíblia. Semana que vem a gente continua entrando ainda sobre a Bíblia, não acabei não, entrando numa parte mais prática do porquê Deus nos deu a Bíblia e por que é importante não apenas a gente saber que ela é um livro que contém 60, é um livro, né, que contém 66 livros, é um compêndio que contém 66 livros, que 39 corresponde ao Antigo Testamento, e 27 corresponde ao Novo Testamento, que foi escrito em 1500 anos por 40 homens. Não, muito mais do que a gente somente saber esses números. Isso aí é legal, saber para conhecimento, não tem problema nenhum. Mas o que vai mudar a nossa vida é o que a gente vai começar a ver semana que vem. Por que Deus nos deu a Bíblia? E o porquê é importante nós examinarmos isso na palavra, mostrando versículos, para que a gente não fique, e eu vou terminar aqui, como homens e como pessoas que são levadas para lá e para cá, por ventos de doutrina. Sabe por quê? Porque não conhecem a palavra. Então, alguém fala um negócio aqui, e é de Deus. E aí, daqui a pouco, alguém falou outra coisa aqui, às vezes completamente diferente. E é de Deus. E por isso a gente vê tantos movimentos, e às vezes cristãos vão para lá, vão para cá, vão para lá, vão para cá, e daqui a pouco estão fora, porque não conhecem a palavra. Então, facilmente são levados a entendimentos errados e a heresias. Se você quer conhecer a verdade e não ser enganada,
conheça profundamente essa verdade. Porque quando você conhece profundamente a verdade, o engano pode vir vestido do que ele quiser, da capa que ele quiser. Você vai conhecer tão bem a verdade que você vai falar assim, ih, olha lá, parece verdade, mas não é, porque eu conheço a verdade e aquele botãozinho ali, naquela roupa, tá me apontando que é mentira. Tudo bem? Eu vou parar aqui a gravação, a gente só vai orar. Vou parar aqui a gravação. E